Hoje, no programa 9 Minutos, a gente vai falar a respeito de um tema extremamente importante, porque diz respeito à vida no ambiente organizacional. O ambiente organizacional, ainda mesmo que em termos de tecnologia de informação, que já contempla perspectivas de trabalho em home office, o ambiente organizacional é aquele momento aquele ambiente que equivale ao tempo que a gente dispõe para o lazer e para a vida doméstica. É importante estar situado, inclusive, na perspectiva do mercado de trabalho. Para isso, a gente vai conversar com um especialista, com um educador, consultor e escritor, professor de comportamento corporativo, Lorival Cristofoletti, com quem nós vamos falar agora. Professor, vou começar tentando didaticamente, porque, na verdade, a gente sempre adverte o nosso telespectador que nada disso aqui substitui uma audiência ou uma consulta. Certo. Mas a gente tenta resumir alguns preceitos que possam, de fato, influenciar objetivamente na sua vida. Que atitudes denotam um comportamento corporativo adequado? Bem, antes de tudo, humildade. Humildade para aprender, humildade para reconhecer que alguma coisa não está sendo bem feita. Depois, ele se conhecer bem. À medida que ele se conhece, ele valoriza as virtudes que tem. E aquilo que ele não é muito bom, ele tem uma rica oportunidade de investir para se ajustar melhor a uma realidade. Depois, parte para outros aspectos voltados ao relacionamento, fazer o marketing pessoal bem feito, né? Veicular a imagem de uma forma positiva. Muita gente pensa que marketing pessoal é contratar uma fonoaudióloga para ensinar-lhe posturas, impostação de voz. Isso tudo é importante. Mas o grande marketing é construído nas pequenas atitudes cotidianas, usando aquelas palavras mágicas que as crianças sabem usar muito bem. Obrigado, por favor, bom dia, perdão, e por aí vai. Então, são alguns aspectos do marketing. E também ele deve ficar bastante atento, né, para a empatia, colocar-se no lugar do outro. Eu até tenho uma expressão, empatia pragmática, é mais do que uma empatia. É fazer para o outro não o que gostaria que fizesse para você, é fazer para o outro o que ele gostaria que fizessem para ele. É um exercício de alteridade mesmo. Sim, colocar-se no lugar do outro. À medida que você pratica a alteridade, ele mergulha no universo do outro e ele busca pontos de comunhão, pontos que estabeleçam vínculos. Agora, preceitos para exatamente construir um relacionamento pessoal. O senhor mencionou essa questão de conhecer. Primeiro, humildade para perceber que ninguém sabe tudo, né? Isso sempre é um componente de aprendizado. Segundo, a questão do relacionamento, a questão do autoconhecimento para entender onde ele tem áreas de excelência e onde ele tem áreas de restrição que precisa evoluir e desenvolver, né? Terceiro, relacionamento, e citou o marketing pessoal. Na engenharia de relacionamento, o que observar? É muito importante também ele estar atento que o tempo todo ele está sendo observado. O grande irmão olha 24 horas. Então, cabe ele ter condutas em que ele se mostre interessado na realidade do outro, que ele tenha facilidade para trabalhar em equipe. Não é tão simples assim. Eu conheço profissionais extraordinários que eles são produtivos sozinhos, né? Ele acha que um é lerdo, o outro é desorganizado. Então, falta ele entender que o que se quer é a sinergia. O todo tem que ser muito maior que a soma das partes. Ele coloca numa equipe alguém que tem uma extraordinária criatividade. É esse diferencial que deve ser colocado na equipe. O outro que tem um senso de conciliação das ideias, o outro que é muito bom nas finanças ou em planejamento. Então, essas forças colocadas a serviço do grupo promovem a sinergia. E aí sim se consegue o resultado. Dizem que se dois pensam iguais, um deles é dispensável, né? Então a questão, na verdade, é uma perspectiva permanente do coletivo. É um senso. Hoje em dia nada mais se faz isoladamente, né? Você está sempre preocupado em conhecer um pouco mais da realidade do outro, até para
complementar a sua formação. Agora, isso é um dado cultural, né? Porque o latino, não sei se necessariamente só brasileiro, tende para o individualismo, gosta de ser solista. É porque ele é ensinado assim, né? A escola lhe ensina a ser competitivo, a ter sempre ótimos resultados, a destacar-se dos demais. E dentro dessa ótica, ele acaba entendendo que ele tem sempre que bater, alguém é um inimigo a ser batido, quando na verdade, aí entra uma outra variável relevante, né? A informação, o conhecimento. Antigamente, o conhecimento era um bem valioso que precisava ser preservado, ele era valorizado, mas a pessoa tinha que retê-lo. Hoje em dia, o conhecimento envelhece muito rapidamente. Então, à medida que ele compartilha, ele mostra uma disponibilidade interior, ele sensibiliza o outro a fazer o mesmo em sua direção. Então, quanto mais ele compartilhar esses conhecimentos, de forma mais bem positiva ele veiculará a sua imagem e haverá esse senso de coletivo, haverá esse resultado aí positivo em equipe. Agora, na comunicação corporativa, vale também o preceito de que melhor sobrar do que faltar? Ou seja, mesmo que algo pareça óbvio e implícito, tácito, isso deve ser confirmado, o feedback tem que ser uma disciplina exercitada permanentemente? É complicado e é triste observar como os gestores não se dão conta e não valorizam o óbvio e o implícito. Então, eles pensam assim, eu tenho a minha equipe, ela é maravilhosa, mas você já falou isso para eles? Não, não precisa, eles já sabem, é óbvio que eles já sabem. Determinada orientação relevante é discutida em reunião e ninguém documenta. Por quê? Porque está implícito que isso faz parte das diretrizes básicas. Então, esse é um deslize muito grave que se comete com muita frequência. Então, as coisas precisam ser explicitadas, precisam ser documentadas, para que as pessoas internalizem aqueles conceitos e possam colocá-los em prática. No coaching se identifica isso como uma tendência ao conhecimento mágico, supor, como é que se fala? Alucinação. Supor que está adivinhando o pensamento do outro, né? E isso é um erro terrível em função da individualidade. Cada ser é único, cada ser se detém a determinados detalhes. Então, nas relações também, né? As pessoas amam e não dizem, ou não externalizam, não verbalizam. Acham que está implícito. E aí, tem uma frase de Francis Bacon que diz, Deus está nos detalhes. Então, são esses pequenos detalhes que minam uma relação ou a fortalecem. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de... Isso vale para o mundo corporativo também. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de humildade, um pouco mais de tolerância, ou até uma capacidade mínima de impor limites. Então, são pequenos detalhes que promovem aí as grandes transformações no mundo do comportamento. Na área corporativa também, então, essa questão do mito da impessoalidade passa a ceder um mito ou um valor que, de uma certa maneira, já regulou as relações funcionais, passa a ceder a essa necessidade do espírito humano experimentar também a solidariedade em qualquer ambiente, né? Isso vem lá da escola burocrática. Teve a escola clássica da administração, Taylor e Fayol, teve a escola das relações humanas e depois tem a escola burocrática. Primeiro, a impessoalidade. É o cargo que diz mais alto. E agora nós estamos vendo problemas até de ruídos na comunicação do gestor com a equipe, que ele usa a tecnologia para comandar à distância, via mensagens, via e-mails, de uma forma autoritária. Isso não dá certo. As pessoas gostam de receber atenção, gostam do olho no olho e gostam de ter a oportunidade até de dizer o que pensam. Na medida em que a relação é impessoal, fica impositiva, fica num sentido só, fica top-down, de cima para baixo. E isso seguramente não dá resultado. E a pessoa se constrói muito com a sua própria fala, né? Por isso as palavras ditas são entendidas. À medida que eu digo a você alguns aspectos, não necessariamente você deve colocá-los em prática, mas pelo menos você vai ter elementos para refletir sobre a pertinência daquelas questões. De uma maneira mais prosaica, a gente pode dizer que o feedback pode ser
exercitado ao que se disse acrescentar. Entendeu? Ok. E o que você entendeu? Talvez tenha uma colocação que se mostre mais pertinente. Eu me fiz entender, porque o feedback é a verdade de quem fala. O outro não deve se ofender com as coisas que ouve, porque é a verdade de quem fala. Mas ainda assim subsiste uma área de ruído. Eu me fiz entender? Sim. Isso. E o que você entendeu? Ou então, ou o próprio emissor toma de volta os pontos estratégicos, fala, olha, eu falei num primeiro momento isso, depois nós tratamos disso. Ou nessa sua abordagem, né? Eu me fiz entender o quê? Então, diz para mim o que exatamente eu quero que você faça, em que momento e envolvendo que pessoas. Isso também não impede que esses pontos estratégicos sejam definidos por escrito, como reforço a esse diálogo. O lance do feedback, outro problema muito sério, é que muito gestor pensa que feedback é só crítica. Feedback é elogio. Aquele gestor que se habilita a elogiar, reúne credenciais para criticar. Ele será muito mais bem aceito. Tem subordinado que fala, ouve assim, passe na minha sala assim, o que eu fiz de errado dessa vez? Por quê? Ele só recebe críticas. Professor, a questão do marketing pessoal, o Gosson falou que vai muito além do que um mero cuidado com a aparência pessoal, uma dicção bem articulada, mas o marketing pessoal não se confunde com um tipo de hipocrisia, na medida que projeta mais se a pessoa não professar e não acreditar internamente, não tiver internalizado aqueles valores? A virtude raramente reside nos extremos. Eu gosto muito da frase com os meus alunos, nem tanto nem tão pouco. Óbvio que tudo em excesso não presta. É necessário você ter um certo comedimento. Desde que seja bem dosado, ele se torna hipocrisia se você fizer de uma forma dramatizada, teatral. A importância que tem de você se conhecer é para você internalizar esses conceitos e mudar suas condutas e seus hábitos. Se torna valores. Aquilo se torna valor e é incorporado pela repetição. Aristóteles dizia isso. A repetição faz o. Então, aí ele se torna um valor, aí ele transforma a conduta. E o marketing pessoal não é você ficar procurando as pessoas e dizer, você sabia que eu apresento o programa 9 minutos, eu faço isso, eu faço aquilo? Vai ficar insuportável. É nos momentos estratégicos, usando as mídias adequadas, usando os contextos específicos, demonstrar o que você sabe, do que você é capaz, em que ramos você atua. Isso vai facilitar o networking. Bom, nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuidade dessa entrevista com o educador, consultor, escritor e professor de comportamento corporativo, Lorival Cristofoletti. Até já. Sou passageiro.